bom? Meu nome é Sumaia e eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da carreira em cirurgia geral. Bom, contando um pouquinho sobre mim, eu sou médica formada pela USP, me formei em 2017, sou cirurgia geral também pela USP, me formei agora no começo de 2019, e atualmente eu sou preceptora da disciplina de cirurgia geral no Hospital Universitário da USP. O que é um preceptor, né? O preceptor é um residente-chefe que ele trabalha basicamente na função de ensino. Então, a minha função é ensinar meus internos, os meus residentes, muito mais os internos do que os residentes, a respeito de clínica cirúrgica e um pouco de técnica cirúrgica, tá bom? E eu faço uma função muito burocrática de coordenação, coordeno escala, aplico prova e essas coisas um pouco mais chatinhas, mas que também fazem parte do nosso trabalho. E sempre me perguntam, você sempre soube que você ia seguir carreira na área cirúrgica? Eu digo, sim. Eu entrei na faculdade em 2012, faz bastante tempo, pensando que eu ia ser neurocirurgiã. Eu gostava muito da área, eu achava muito bonito, eu falava, nossa, neurocirurgião é quase Deus, eu quero ser neurocirurgiã. E aí, nas minhas primeiras aulas de neuroanatomia, eu já percebi que aquela área não era muito para mim, e depois em neurologia, né, muito depois, quando eu já tinha decidido que eu não faria neurocirurgia, eu tive certeza que a área não era para mim. De qualquer forma, quando eu passei no estágio de neurocirurgia no 6º ano, eu até dei uma tremidinha, falei, nossa, que legal, será? Mas, obviamente, eu voltei para as barrigas, que são áreas muito mais interessantes agora. E logo no começo da minha faculdade, eu me interessei muito pela área cirúrgica, logo no primeiro ano, e no 2º ano eu já comecei a fazer as ligas da faculdade, principalmente a liga de cirurgia plástica, que foi onde eu tive maior introdução à parte cirúrgica, foi onde eu acompanhei mais cirurgia, onde eu fiz mais contatos durante a minha formação. Durante os anos, eu percebi que, com certeza, eu ia seguir a área cirúrgica, eu me aprofundei em várias áreas, não só na cirurgia plástica, então eu tive muito contato com cirurgia infantil, eu tive muito contato com cirurgia vascular, e nos últimos anos da minha formação, eu procurei aí ficar mais perto da cirurgia geral, porque eu ia fazer residência de cirurgia geral, obviamente, né, porque não temos acesso direto ainda, então o acesso é através da cirurgia geral, embora a residência tenha mudado um pouco, e eu vou falar sobre isso para vocês. Mas nos últimos anos eu fiquei um pouquinho mais perto ali da cirurgia geral, eu tive alguns mentores muito importantes nesse período, que me ensinaram muito, e que me deram muitas oportunidades de trabalho, algumas delas culminaram no meu livro, da editora Ateneu, que eu vou mostrar para vocês já já, e foram oportunidades que me fizeram crescer muito na área, e depois quando eu entrei na residência de cirurgia, eu acabei me identificando muito mais com a área de cirurgia de urgência e de cirurgia de trauma, muito mais do que eu achei que eu fosse me identificar com cirurgia plástica. Eu gosto muito de todas as especialidades, eu gosto muito de todas as áreas cirúrgicas, todas têm alguma coisa que me chama muito a atenção. Mas durante muito tempo eu fiquei na dúvida de que carreira, especialidade eu iria seguir, e no final eu acabei optando por me manter cirurgia geral. É óbvio que eu ainda preciso de complementação, a gente vai falar um pouco disso, né, eu fiz o R1, R2 só, eu ainda preciso fazer minha especialidade, é um plano futuro aí agora que eu acabar a preceptoria. Eu escolhi fazer a preceptoria, eu vou contar um pouco para vocês, né, o que a gente faz quando a gente não opta por fazer a especialidade logo de cara, né, quando a gente não faz R3 logo de cara, a gente vai conversar um pouco disso também. Mas, ao longo da minha residência, eu percebi que a minha área era a área de barriga, era a área de urgência, era a área de pronto-socorro, era a área de ajudar paciente que é muito grave. Eu descobri isso, que eu gostava de paciente muito grave, tá bom? Então, como que é a carreira do cirurgião geral, né? Não eu, que estou ainda no meio do caminho, mas o cirurgião geral que já acabou, o que eu vejo meus chefes fazendo, o que o cirurgião geral que já acabou a formação dele faz. Então, basicamente, ele tem muito espaço, é uma carreira que permite uma atuação muito ampla. Você pode ter seu consultório e atender tanto convênio quanto reembolso, quanto não atender convênio, só atender consultas particulares. Você pode ter um vínculo hospitalar fechado, em que você fica num serviço só e trabalha com aquele serviço, você leva seus pacientes para serem operados naquele serviço, eventualmente seu consultório pode ser dentro daquele hospital ou não. Esse vínculo hospitalar hoje, ele é uma coisa que no Brasil está crescendo um pouco, mas que nos Estados Unidos é muito forte, né, que o médico é médico de um hospital. No Brasil isso não acontece tanto, eu acho que as nossas perspectivas salariais seriam muito menores se a gente ficasse com o vínculo hospitalar só, mas é uma coisa que vem crescendo no país e que quem sabe no futuro seja uma realidade mais palatável. Eu particularmente gosto muito dessa ideia de vínculo hospitalar, porque quando você trabalha no mesmo hospital, quando você trabalha com a mesma equipe, você já conhece a sua equipe e você tem muito mais facilidade em trabalhar principalmente em situações de urgência, em cirurgias de urgência, em situações de estresse, né? Porque você já tem equipe, você já conhece todo mundo, é uma equipe que está muito mais entrosada, que o relacionamento é muito mais fácil.
No consultório, tanto quando você trabalha no ambulatório intra-hospitalar, né, você pode trabalhar através de atender alguns convênios, ou você pode atender através de reembolsos, mesmos convênios, ou convênios diferentes, ou você pode atender consultas particulares. Isso é uma coisa que vai implicar direto no quanto de dinheiro você vai ganhar e no perfil de paciente que você vai trabalhar. Hoje, dependendo do convênio que você trabalha, é uma coisa quase insalubre, né, eles pagam muito pouco por consulta, então é uma coisa que cada vez menos vale a pena, mas isso é uma coisa que a realidade vai mudar ao longo do tempo, eu espero, né, que para melhor. Tirando essa parte de consultório e cirurgia, que é basicamente o carro-chefe da sua carreira, né, então basicamente o que você vai fazer? Você vai atender patologias cirúrgicas no seu consultório ou no seu ambulatório, você vai indicar essas cirurgias e vai operar elas e vai seguir os pós-operatórios enquanto eles estiverem internados no hospital, e depois você vai seguir eles no ambulatório. Esse é o carro-chefe da carreira de todo cirurgião que não trabalha só em ritmo hospitalar, por exemplo, em ritmo de plantão, que também é uma coisa que pode acontecer. Você pode seguir o ritmo de plantão também, e aí o cirurgião, ele tem a capacidade para tanto dar plantões de cirurgia, quanto dar plantões de UTI, né? Então, plantão de cirurgia, basicamente, você pode dar em um hospital que tem residente, que não tem residente, basicamente você fica coordenando uma porta cirúrgica, então os casos potencialmente cirúrgicos vêm direto para você. Dependendo do hospital, às vezes você só atende o caso na porta, maneja, indica a cirurgia, e vem outra equipe de retaguarda operar. Então, você pode ser a equipe que atende, né, que a gente costuma brincar e chamar de cirurgioide, ou você pode ser a equipe que efetivamente opera, que em geral é a equipe de retaguarda. E esses são os plantões cirúrgicos mesmo, né? Em alguns serviços você é os dois, você é a equipe que atende, você é a equipe de retaguarda, e em geral isso acontece mais em serviços públicos, tá? O cirurgião também tem competência para dar plantão em UTI, que é uma coisa que eu gosto demais, 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 eu sou super suspeita para falar. A UTI é um ambiente onde está o paciente que efetivamente precisa de muitos cuidados, são pacientes extremamente graves. Quem gosta de paciente grave, invariavelmente gosta de UTI. Então, a gente tem essa oportunidade também. É óbvio que a gente talvez não seja a melhor pessoa do mundo para dar plantão em UTI, tem muita gente que é cirurgião e não gosta, não tem esse interesse, mas em geral, a gente é bem capacitado, a gente consegue dar o plantão, a gente consegue manejar situações críticas, e eventualmente a gente acaba aprendendo muito durante o plantão de UTI, né, na nossa ensino de carreira, e aí a gente acaba pegando mais mão e sendo mais fácil pra gente esse trabalho. Eu adoro dar plantão de UTI, eu sou super suspeita para falar. Fora essas duas coisas, né, que vão ser o carro-chefe da sua vida, a gente trabalha aí com a carreira acadêmica, a carreira científica. Isso é uma escolha, tá? A carreira acadêmica, né, de fazer pesquisa, mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso é uma escolha de cada um. Tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta disso. Isso não acho que é uma coisa que vai determinar o quanto o seu consultório vai ter volume de gente, o quanto que você vai ter volume cirúrgico. Eu acho que depende muito de onde você vai ficar e qual que é o foco da sua vida. Não, eu quero ficar numa cidade grande, eu quero ficar num hospital grande, aí talvez sim seja importante você ter uma carreira acadêmica paralela à sua carreira do dia a dia, mas se você tem interesse de ficar numa cidade menor e de ter um volume cirúrgico muito grande, de ficar em um hospital menor, talvez isso não seja uma coisa tão importante. Eu sempre digo para os meus alunos que carreira acadêmica é uma coisa que você tem que gostar, carreira acadêmica, carreira científica. Não pode fazer só por fazer. Tá? Tem que gostar, porque é uma coisa que demanda muito tempo, que demanda muito raciocínio, é uma coisa que às vezes, mesmo para quem gosta muito, já é maçante, né, dependendo do tipo de pesquisa que você faz, fica ali revisando o prontuário, é uma coisa que não é tão simples, tão rápida de fazer, que demanda muito tempo, então você tem que gostar da carreira acadêmica para poder segui-la, certo? Fazer por fazer, só para ter o diploma escrito na parede que você tem mestrado, eu acho que é uma coisa que talvez não valha tanto a pena, e é uma coisa que, dependendo de onde for seu consultório e qual nível de pessoas que você trabalhar, isso não vai fazer diferença nenhuma para você. E sobre dinheiro, né, como que é o ganho de um cirurgião hoje, né? A gente tinha essa falsa ideia, né, de que a vida do cirurgião era isso aqui, né, que a gente tinha altos salários, que a gente andava de jatinho, que tinha um carro na porta esperando o jatinho, que o fim de semana era no iate, que a gente fazia compra na Chanel. Gente, isso tá tão fora da realidade, mas tão fora da realidade, né? Esse padrão de vida que está sendo mostrado aqui é ou para cirurgião plástico de Beverly Hills, ou para grandíssimos nomes da cirurgia, que é uma coisa que talvez você chegue lá, não estou falando que é impossível, mas a maior parte da sua vida, né, e a maior parte dos colegas que você vai conhecer que estão na carreira de cirurgia geral, a gente tem uma vida boa, e hoje eu já, recém-formada aí, com 2 anos e só a residência de cirurgia geral, eu já tenho um padrão de vida muito bom, mas eu também não ganho rios de dinheiro a ponto de ter esse padrão de vida que está sendo mostrado aqui, certo? Então isso é uma coisa que a gente precisa diminuir um pouco na cabeça da população, e principalmente de quem está começando a carreira na medicina, de que o médico ganha rios de dinheiro, que a gente tá sempre, que a gente é milionário, que a gente, não, gente, pelo amor de Deus, eu tenho uma vida confortável,
e para mim isso é o suficiente. Eu poderia ganhar mais se eu quisesse, mas eu escolho dedicar meu tempo a outras coisas que talvez não me rendam tanto dinheiro, e foi uma escolha que eu fiz, e é uma escolha que muitos colegas fazem. Eventualmente, na minha vida, se eu tiver uma necessidade de trabalhar mais, eu tenho onde trabalhar mais, mas por enquanto eu optei por não, né? E eu acho que isso é uma escolha pessoal. Se você quiser ganhar muito e viver um padrão de vida altíssimo, você consegue, tá? Obviamente, às custas de outras coisas, né? Por exemplo, sua saúde mental, não, tô brincando. Mas, você deixar de viver mesmo, de sair, de passear, de curtir a sua vida com seus amigos, com sua família, com o seu marido, seus filhos, mas isso é uma escolha pessoal, tá? Você vai ter uma vida confortável, como qualquer médico, gente. Qualquer médico que tem um trabalho adequado, ele vai ter uma vida confortável, tá? O cirurgião geral, como procedimento, né, a cirurgia em si dá um pouco mais de dinheiro, você acaba tendo um patamar de vida razoável, mas você não vai ter jatinho, você não vai fazer compra na Chanel. Quer dizer, se você quiser comprar um negocinho, assim, você vai dar uns 4 plantões lá a mais e vai comprar, mas não é todo mês que você vai conseguir fazer isso. Bom, e a respeito de residência, né, que eu acho que é uma coisa muito mais palatável, muito próximo do momento que a maioria de vocês que está assistindo isso hoje estão vivendo, né? Como escolher a residência e qual residência fazer, né? É uma coisa que me perguntam muito. Recentemente eu dei uma palestra a respeito só disso, basicamente. E eu sempre digo, quando você vai escolher sua residência, o que mais importante é escolher onde você quer trabalhar e que tipo de residência você quer fazer. Se você vai entrar num SUS ou se você vai procurar um hospital escola. Basicamente, uma coisa não exclui a outra, tá, gente? Isso aqui não é uma regra, tipo, nossa, se você fizer residência no interior, você só vai trabalhar no interior, não. Mas se você tem interesse de trabalhar numa cidade grande, num hospital grande, por exemplo, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, é melhor que você faça residência num hospital grande da própria cidade. Eu não estou dizendo que é impossível, se você fizer uma residência menor, numa cidade pequena, você migrar e vir para esse ambiente aqui de São Paulo. Mas é mais difícil, porque você tem menos contato. E a gente sabe que na medicina, óbvio que tem muitas coisas que não são, mas a maioria das coisas dependem muito dos seus contatos. Então, se você já está num hospital grande, se você já está num hospital de carreira grande em São Paulo, a chance de você conseguir se manter em São Paulo é muito maior. E o contrário também é válido. Às vezes eu já conheci profissionais muito legais, muito bons, que tiveram dificuldade de voltar para a cidade deles, porque eles não tinham uma network tão bem estabelecida na cidade onde eles moravam. Então, isso é a eu não acho que é impossível, obviamente que não, mas é muito mais fácil você escolher fazer residência no lugar onde você vai ter interesse de construir a sua carreira. Então, se você quer trabalhar no interior, faça residência no interior. Se você quer trabalhar numa cidade grande, numa capital que tem muito fluxo, muito volume de paciente, faça residência numa cidade grande, certo? Isso é só para tornar a sua vida mais fácil, não quer dizer que é impossível. E outra coisa que é importante também, né, você escolher o nível de especialização que você quer ter. Porque se você é um cirurgião geral, que nem eu, que quer operar barriga, quer operar trauma, principalmente trauma, você tem que ficar num lugar onde tenha volume de trauma. Não adianta você ir para uma cidade de 20 mil habitantes que de vez em quando alguém bate uma moto e chega com a perna quebrada, que não é nenhum trauma que você vai resolver, né? Então, o intuito é, você escolhe uma cidade que tenha o porte da cidade, dos hospitais daquela cidade, sejam adequados para o nível de especialização que você quer chegar. Ah, Sumar, eu quero fazer cirurgia cardíaca. Não dá para fazer cirurgia cardíaca no hospital que não tem hemodinâmica, certo? Não dá para fazer cirurgia cardíaca e pensar em ir para uma cidade que o hospital não tem hemodinâmica, ou pensar numa cidade que é tão pequena que acaba referenciando tudo para cidades maiores, certo? Ah, eu quero fazer cirurgia de coluna, por exemplo, né? Não dá para ir para uma cidade pequena sendo cirurgião de coluna, ou tanto neurocirurgião quanto ortopedista neurocirurgião que é cirurgião de coluna. Ah, Sumai, eu quero fazer cirurgia geral, eu quero operar barriga e vesícula e apêndice. Tá bom, lindo. Isso você pode fazer em qualquer cidade que tenha um centro cirúrgico, certo? Então você vai escolher onde você vai trabalhar. Óbvio que em São Paulo, sendo só cirurgião geral, esse volume fica mais restrito e você acaba não tendo tanto nicho para trabalhar. São Paulo requer que você tenha uma especialização mais complementar, ele requer que você seja um cara que trabalha mais focado em alguma área. Você pode operar de tudo, mas você tem que ser algum especialista, você tem que trabalhar mais focado numa área. Então, por exemplo, quem faz cirurgia geral hoje em São Paulo, ou se especializa em urgência traumática e não traumática, né? Então o cara faz trauma e cuidados críticos, ou o cara se especializa em parede abdominal e vai resolver hérnias complexas, ou é um cara que fica mais na oncocirurgia e vai resolver pacientes oncológicos mais graves, certo? Então você tem que ter essa visão de quem você quer ser quando você terminar a residência e onde você quer morar, onde você quer viver, para você escolher melhor aonde você vai fazer sua residência. Isso, gente, é uma coisa que vai facilitar a sua vida, mas como eu já disse várias vezes, vou repetir mais uma vez, não é obrigatório.
E a escolha entre SUS e hospital-escola é uma escolha assim, o SUS, eu acho que ele tem um número de procedimentos muito mais alto. Quem faz residência no SUS e também no interior opera muito mais do que eu operei na minha residência de cirurgia geral no HC. E quem faz residência nos grandes hospitais hoje, na Escola Paulista, Santa Casa, porque, basicamente, no HC, por exemplo, a gente tem muito residente. Além de ter um número grande de R1, R2, a gente também tem muito R3, R4. Então, quem opera, o carro-chefe das cirurgias, são os residentes das especialidades, porque eu tenho residente de cirurgia geral avançada, eu tenho residente de cirurgia do aparelho digestivo. E quem opera é esse residente, né? O R1, R2, a gente faz alguma parte do procedimento, eventualmente, alguns procedimentos a gente faz inteiros, mas a gente não faz todas as cirurgias do serviço. Isso é muito mais fácil em hospitais menores, em hospitais do interior e dos hospitais do SUS. Nos hospitais de escola, pelo número de residentes e por essa distribuição, fica um pouco mais difícil, a gente acaba operando menos, tá? O grau de supervisão no SUS é muito menor. O pessoal fica muito mais jogado e aprende muito mais sozinho. Enquanto em hospital escola, a gente é muito mais supervisionado, a gente não toma conduta sozinho, a gente não faz nada, absolutamente nada sozinho, certo? Eu acho que a clínica cirúrgica é muito mais, um foco muito maior quando a gente fala de hospital escola, né? Efetivamente, por exemplo, a gente tem muito preceptor. A minha função no HU, que é um hospital escola, é ensinar, e eu tô lá só para isso, eu não tô lá para operar, embora se eu quiser eu posso, mas eu não tô lá para operar. Eu não estou lá para atender paciente, a minha função é ensinar, é pegar na mão do meu interno, é pegar na mão do meu residente e falar, olha, eu vou te ensinar a respeito de uma diversidade, vou ensinar a respeito do manejo do politraumatizado grave. Isso é muito importante, essa supervisão, às vezes, ela é mais falha em hospitais tipo SUS, porque eles não têm recurso suficiente para bancar essa pessoa a mais ali só para isso. Então, acaba ficando dependendo muito do assistente que vai ensinar. E, às vezes, aquele cara tá de plantão, tá cansado, não gosta de ensinar, que tá tudo bem você não gostar de ensinar, não é todo médico que tem que fazer a hipocritização da medicina, eu preciso ensinar e pegar na mão, isso é uma coisa que tem gente que não gosta, gente, tudo bem. Eu adoro fazer isso, eu sou paga para isso, então eu faço isso com o maior prazer do mundo, certo? Mas tem gente que não gosta, e isso acaba sendo uma falha, às vezes, nas residências menores, nas residências do SUS. E a parte acadêmica também, às vezes, acaba ficando, além da parte de ensino mesmo, a parte acadêmica que eu digo de fazer trabalho, de publicar, de desenvolver métodos diferentes, de desenvolver protocolos para dentro do hospital, acaba, às vezes, ficando prejudicada também, né? Eu acho que se você está num serviço que não tem muita supervisão, que não tem muita gente que tenha uma tendência acadêmica, é muito mais difícil você propor um trabalho científico, você propor um estudo, ou você até, às vezes, conseguir publicar um relato de caso, que é uma coisa tão simples, né? E como tem funcionado a residência em cirurgia geral? Bom, quando eu entrei na residência de cirurgia geral, e até a minha turma agora de 2019, a gente fazia o R1, R2, e a gente saía com o título de cirurgião geral. A gente fizesse R3, R4 de cirurgia geral avançada, não ia mudar muito pra gente. Mas se a gente fizesse, por exemplo, R3, R4 e R5 de urologia, você era cirurgião geral e urologista, você tinha 2 títulos. E você podia, com os 2 títulos, atuar nas 2 áreas. Isso é muito legal. Para quem gosta, tem gente que não gosta e quer atuar só na especialidade. Tá tudo bem também. Hoje isso mudou. O que está acontecendo? O R1, R2, ele se tornou um pré-requisito para cirurgia. Então, basicamente, quem faz o R1, R2 de cirurgia, né, ele faz sem o título. Então, quando ele termina, ele é cirurgião geral. Parar, porque o telefone tá tocando. Então, quando ele termina, ele é cirurgião geral, porque ele teve a mesma formação, mas ele não tem título de cirurgião geral. Como isso começou recentemente, não dá para a gente saber qual que é o impacto que isso vai ter para as pessoas trabalharem, porque eventualmente, quando você vai trabalhar de cirurgião geral em algum lugar, eles querem que você tenha o registro de especialidade no CRM, que demora um pouquinho, mas eles querem que você tenha. Então, às vezes, se você não tem, isso pode dificultar um pouco o seu trabalho. E aí, quem não passa na prova de R3, ou quem não escolhe fazer um R3 naquele momento, N motivos, acaba ficando meio travado ali, e aí o que eu faço, o que acontece, né? E a outra opção é você fazer o R1, R2 e R3 de cirurgia geral e sair com o título de cirurgia geral. E depois você também pode prestar uma especialidade, mas para você ter o título, você tem que fazer o R3 de cirurgia geral. A residência em cirurgia geral, todas, gente, sem exceção, alta carga horária, tá bom? Vai trabalhar muito, vai passar muito do dia dentro do hospital. Eu acho que o HC é uma das residências que tem menor carga horária comparada com, por exemplo, algumas residências do SUS aqui em São Paulo, ou da Escola Paulista, ou da Santa Casa. A gente fica um pouco menos no hospital, mas assim, um pouco menos de 80 a 100 horas por dia. Ai, mas o contrato é de 60.
né? Isso não acontece. Então, assim, em geral, você fica ali de 80 a 100 horas por semana, a carga horária é bastante importante, infelizmente a R1 e R2 faz muito papel e pouca cirurgia, tá bom? Mas vale a pena porque você vai aprender muito e porque você vai para R3 depois, eventualmente você vai começar a operar. Como eu já disse para vocês, o volume cirúrgico depende do serviço e o acesso a especialidades também, você vai escolher aí onde você vai fazer e para qual especialidade você vai depois. Só lembrar que o salário da residência é fixo, né? A gente hoje ganha uma média residente de R$ 2.900 por mês. Quem vai fazer residência, por exemplo, no HC, com R$ 2.900 não consegue pagar nem o aluguel do apartamento perto do HC. Então, é muito importante quem for fazer residência em cirurgia geral se planejar financeiramente. Ou conversar, existe uma residência para os residentes que fica ali com uma disponibilidade razoável de vagas, por exemplo, no HC, para ninguém ficar pagando aluguel, mas ela não acopla todo mundo e tem uma série de desvantagens, né? Você divide quarto, enfim. Mas quem vai fazer residência de cirurgia geral, a gente precisa se planejar financeiramente. Eu, graças a Deus, tive a ajuda dos meus pais, eles me ajudaram durante a minha residência, e foi muito bom, porque eu dei menos plantão do que eu precisaria para sobreviver sozinha. Eu dava plantão a mais quando eu tinha tempo, quando eu estava no estágio mais tranquilo, e quando eu queria, por exemplo, comprar alguma coisa mais cara, e eu não queria pedir para os meus pais. E basicamente eu consegui viver muito bem durante meus anos de residência, mas para quem não tem essa opção, é importante se planejar ou guardar dinheiro, trabalhar um ano antes de entrar e guardar dinheiro para você conseguir se manter e não ter os problemas de ficar pegando plantão em estágio pesado, para você também não exagerar e não se cansar e não chegar num burnout no final da sua residência. As residências de especialidades R3, R4, R5, eles operam muito na maioria dos serviços, eles já integram equipes cirúrgicas, já tem uma grande quantidade cirúrgica. Então, na maioria das vezes, eles terminam as especialidades já operando e já atuando só na área deles. Isso é muito legal. Gente, isso era o que eu tinha para dizer para vocês, né? Então, só para contar um pouquinho mais, eu escolhi não prestar R3 na hora que eu terminei a minha residência, por um milhão de motivos, e foi uma escolha muito boa, porque na realidade veio a pandemia do Covid e a maioria dos residentes foi retirado das suas áreas, né, para servir como linha de frente. Eu servi como linha de frente também, né, no auge da pandemia eu também trabalhei em UTI, mas foi uma escolha minha, né, se eu quisesse não fazer isso também eu podia. E esse ano foi muito bom para mim estar fora, essa parte que eu realizo como preceptora, como educadora médica, né, isso é muito importante para mim, isso é uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, só para mostrar para vocês que nada na vida precisa ser uma coisa fechadinha, né, vou fazer cirurgia geral, vou fazer R3, vou fazer R4, vou fazer... Não, né, você pode escolher o que você faz da sua vida e você fazer o seu tempo, né, a gente não pode se comparar com o tempo de outras pessoas, então falar, eu não vou fazer cirurgia geral porque a carreira é muito longa, porque eu entrei na faculdade tarde, eu acho que isso não existe, a gente tem que fazer o que a gente gosta e no nosso tempo, isso é o mais importante. Aqui estão meus meios de contatos, né? Esse aqui é o meu Instagram profissional, Opere como Mulher, onde eu falo um pouquinho a respeito de ser mulher e ser cirurgiã. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra e estou à disposição para dúvidas. Excelente aula, obrigado, doutora Sumaya, foi muito boa. Depois a gente vai agradecer pessoalmente aí também. Galera, a gente pediu para a professora não dar uma aula de fato sobre a cirurgia geral, porque a gente está pensou hoje fazer um negócio diferente. Espero que vocês gostem. Hoje a aula foi sobre especialidade de cirurgia geral. A gente quer fazer um link com a da aula de quarta passada, que foi sobre cirurgia geral nas provas de residência. Provas de residência, foi com o Dr. Nelson. Não sei se vocês lembram, quem está presente, é claro. A aula foi sobre tumor gástrico, adenocarcinoma gástrico, tumores no estômago aí. Então agora a gente vai colocar um videozinho aí bem bacana, uns 8, 10 minutos, sobre como é feita uma cirurgia para corrigir esse tumor aí. É um vídeo um pouco didático aí, então acho que vai ser bem interessante. Quem não quiser assistir não faz mal, a aula vai acabar por aí, acabou o vídeo, acabou a aula, então se puder, fique. Já vou me despedir, mas tentem ver o vídeo, eu acho que é bem bacana, tá bom? Então obrigado, mais um dia de evento aí, uma boa noite a todos e abraço. Fica com o vídeo agora aí. Valeu!